Olá, meus amores! Vamos começar esse tutorial de pele limpando o rosto todinho com lenço demaquilante da Unimakeup. Depois vou usar o Ultralight da GB Cosmetics para fixar, hidratar e iluminar a pele. Depois eu vou vir com um creme facial da Nivea, próprio para maquiagem, para hidratar essa pele, lembrando de deixar a pele secar bastante depois de aplicar ele. Depois eu vou utilizar o primer da L'Oréal, aplicando apenas onde tem poros, com batidinhas e não arrastando, apenas onde é necessário, sem excesso de produto. Agora a gente vai utilizar o círculo cromático da Sara para identificar qual corretivo colorido a gente vai usar para camuflar as olheiras dela. Como vocês podem ver, a olheira dela é um marronzinho lívia e o verde é contrário do vermelho. Então, por isso a gente vai utilizar um corretivo vermelho para camuflar as olheiras dela. Eu utilizei o corretivo vermelho da Ruby Rose apenas nas olheiras, depois vim com uma esponjinha esfumando esse corretivo. Novamente, vou usar o círculo cromático da Sara, dessa vez para identificar o tom de base que a gente vai usar na pele dela. Então, entre essas paletinhas, a escolhida foi a paleta amarela, que é a que mais se parece com a pele dela. Para chegar nesse tom de base, eu utilizei a base da Suelen Makeup, misturei a número 1 e a número 5, até chegar no tom bem parecido do círculo cromático. Olha para vocês verem como ficou bem parecido. Depois disso, eu vou usar um pincel Kabuki, que é aquele pincel retinho em cima, para aplicar a base. Com isso, a gente vai dando batidinhas e não arrastando. Se você arrastar, vai ficar com marquinhas e vai retirar produto. Então, sempre dando batidinhas. Esse pincel, ele já ajuda esfumando a base. Então, facilita o nosso trabalho. E vocês comparem para vocês verem como que ficou legal esse tom para ela, né? Ficou bem parecido. Compara com o outro lado do rosto que ainda não aplicamos a base. E depois é só utilizar a esponjinha para dar acabamento. Logo após, vou fazer a sobrancelha com a pomadinha da Mari Makeup, a cor Blonde, que fica maravilhosa. Eu tô amando essa pomada e a durabilidade dela é maravilhosa também. Então, você vai preencher toda a sua sobrancelha com a pomadinha. Depois a gente vai usar um corretivo um pouquinho mais claro que o tom de pele dela, para fazer aquele recorte abaixo da sobrancelha. Então, você passa com bastante cuidado. Depois do recorte, você vai aplicar corretivo em toda a pálpebra. Logo após, você vem com uma esponjinha para poder tirar o excesso de corretivo. E lembrando que o recorte na parte de cima da sobrancelha, você faz com base e não com corretivo. Depois disso, a gente vai usar o mesmo corretivo cremoso para fazer os pontos de iluminação. Então, abaixo do olho, no queixo, no arco do cupido e lá na testa. Logo após a gente aplicar, a gente vem com a esponjinha dando acabamento, tirando o excesso e esfumando esse corretivo. Sempre um pouquinho mais claro que o tom de pele dela. Depois disso, vou usar o corretivo clarinho da Dalla Makeup para fazer os pontos de iluminação. Esse é o corretivo líquido, né? A gente vai aplicar nas mesmas áreas que a gente aplicou o corretivo cremoso. Agora, a gente vai usar novamente o círculo cromático da Sara. Dessa vez, nessa mesma, esse tonzinho de contorno, que é um marrom mais quente, e não aquele marrom mais frio. Então, eu peguei um corretivo marronzinho bem quente, idêntico ao do círculo. Então, o contorno a gente vai fazer acima da orelha, né? Bem ali, a gente vai depositando o corretivo, tirando o excesso de corretivo, e quando tiver só o restinho, você vem trazendo para baixo. Depois, você vai aplicar também em toda a testa, né? Bem rente o cabelo.
Depois a gente vai esfumar com uma esponjinha apenas nessas bordinhas para fora do contorno e não dentro dele, para tirar a marcação. Depois, se você quiser dar um acabamento legal, você vem com a base e passa assim bem abaixo do contorno para ficar bem retinho, bem certinho. Depois você utiliza a esponjinha para tirar a marcação e esfumar essa base. Usei o pó bronzeador da Laura Mercier para selar esse corretivo, o mesmo tomzinho do corretivo, tá? Depois vim com o blush Pink Chics da Ruby Rose. E depois do blush, eu aplico o iluminador, também da Ruby Rose, essa paletinha só de iluminador maravilhosa. Antes de selar a pele com um pó translúcido, a gente vai tirar essas marquinhas que acumula corretiva abaixo do nosso olho. Vou usar o pó solto da Playboy, que é o número 2, para poder aplicar esse pozinho apenas nas partes claras e não onde a gente fez o contorno. Depois disso, para você tirar, você vai usar um pó compacto do tom de pele dela, varrendo todo esse pozinho, tirando ele. E aí a pele tá finalizada. O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, pode me chamar aqui. E se vocês gostarem, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo e um beijo!